Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje é dia de testar a paleta. Eu tenho uma paleta aqui maravilhosa que eu recebi lá do AliExpress. E, gente, eu tô muito ansiosa pra testar. Bora lá? Temos aqui mais uma paleta da marca Cheery App, que é uma marca de paletas chinesa que faz o maior sucesso, para testar aqui com vocês. Eu recebi essa paleta através do AliExpress. Lá no AliExpress vocês encontram várias marcas alternativas de maquiagem chinesas. Cheery App, Girl Coat, Kaleidos, lá tem várias marcas legais e coisas diferentes de maquiagem. Então, para você que curte aí uma maquiagem mais alternativa, mais colorida, mais diferentona, lá no AliExpress tem várias opções. Eu vou deixar linkado aqui embaixo essa paleta lá no AliExpress, caso você se interesse em comprar. E também vou deixar alguns cupons de desconto que vocês podem utilizar lá no aplicativo do AliExpress. Então não esquece de olhar aqui na descrição do vídeo. A paleta que eu recebi é a 15 Star Core Palette, que é uma parceria com uma influenciadora. Se eu não me engano, é a mesma influenciadora que eles fizeram parceria para essa paleta aqui, ó, que eu agora não me lembro o nome, porque aqui tá escrito tudo em chinês, mas se eu não me engano, o nome dessa paleta é Floating Life, alguma coisa assim, que é aquela paleta que eu já resenhei aqui pra vocês, que ela é toda em tons frios, tanto os cintilantes quanto os opacos, e essa paleta aqui, ó, é perfeita. Ela veio muito bem embalada, nenhuma sombra veio quebrada, graças a Deus, e olhem só a beleza dessa embalagem, eu vou aproximar pra vocês. Olha que linda essa embalagem, toda espelhada, uma embalagem bem firmezinha. E aqui, gente, nós temos 16 opções de cores, ó. Vem com esse plásticozinho aqui de proteção. Temos aqui um espelhinho. Eu vou virar assim. Essas são as cores da paleta. Gente, eu amei, porque temos aqui gama de cores mais quentes, gamas de cores mais frias. E nós temos aqui, se eu não me engano, são quatro opções de cores com muito brilho, assim, muito brilho. Eu vou fazer o swatch em seguida pra vocês. Então, ó, essa daqui é a paleta. Peguei aqui no dedo essas 4 sombras que eu falei pra vocês, que elas têm um acabamento mais intenso, né? Um acabamento mais metalizado, cara. É muito lindo, né? Essas daqui são as 5 sombras que tem brilho na sua fórmula, sendo que essas 4 aqui, ela tem aquela fórmula mais amanteigada, mais macia. Essa daqui também é macia, mas não tanto quanto essas 4, gente. Olhem a beleza disso daqui. Eu vou gravar com a câmera traseira do meu celular, para vocês poderem ver bem a beleza dessas sombras, porque vocês sabem que na câmera, às vezes, nem sempre eu consigo capturar essa beleza. Mostrei para vocês aí da câmera traseira do meu celular essas sombras com brilho, gente, é a coisa mais linda. Todas elas têm uma espécie de shift, de mudança de cor conforme vai batendo a luz. Tem uma aqui que eu diria que ela é multicromática, que é essa daqui, que ela conforme bate a luz a gente vê dourado, verde, roxo e azul. E o interessante dela é que quando você vai fazer o swatch, você vê que ela tem uma base, um fundo de cor por baixo meio arroxeado. Eu achei isso sensacional, porque eu acho que é o tipo de sombra que você vai conseguir uma performance muito boa dela pura nos seus olhos, sem você precisar aplicar uma base escura, porque ela já tem essa base. As outras cores não tem, é só essa daqui mesmo, tá? Mas assim, gente, todas são muito lindas. Eu tô assim chocada com a qualidade, com o nível de brilho dessas sombras. É surreal, é coisa de outro mundo, assim. Se você gosta de brilho, mas assim, gosta mesmo de muito brilho, você vai amar as cores dessa paleta com brilho. De cores opacas, eu obviamente vou testar algumas aqui com vocês. Nós temos um preto que ele tem em relevo aqui 2 estrelinhas de 4 pontas com um certo brilho azulado. Porém, eu sou curiosa, né? Eu tava doida por essa paleta. E nas resenhas que eu vi das meninas lá de fora utilizando, fazendo swatch, no fim das contas, quando você vai utilizar esse preto, ele acaba ficando opaco, tá? Ele não fica um preto com brilho. Então, eu acredito que colocaram isso aqui mais pra fazer parte do design da identidade visual da paleta, sabe? Nós temos cores que são bem difíceis de encontrar na maioria das paletas, que são esses tons aqui, ó, de roxo, de azulado, cinza, verde, mas eles são bem esfriados, eles possuem bastante cinza na composição. Eu bato o olho, já consigo ver. São cores muito legais para você que quer ousar, quer fazer um olho colorido, mas não quer aquela vibrância de cor, sabe? Você quer um olho colorido, mas quer um olho mais sóbrio. Essa parte aqui da paleta, onde tem esses tons
tons opacos, eu consigo ver muito isso. Já tô aqui com as minhas pálpebras preparadas para receber as sombras. Eu utilizei o BT Velvet Off-White. O meu tá acabando, eu tô sofrendo, gente. Mas enfim, né? Temos que lidar com isso. Eu não tenho ideia do olho que eu vou fazer. Acho que eu quero fazer um formato de olho mais clássico, que é concentrando a cor mais opaca e escura aqui no canto externo e o brilhinho aqui no canto interno. Com o pincel P13 da Macrylan, que ele é um pincel de esfumar menorzinho, perfeito para quem tem pálpebra coberta. Eu vou começar com esse tom de roxo aqui, que é um roxo mais sóbrio, que eu tô doida pra ver como que vai performar nos olhos. Vocês sabem, né? Roxo, minha cor favorita, eu tinha que começar com ele. Tô começando os olhos primeiro, porque eu já conheço mais ou menos a fórmula dessas sombras da marca Cherry App. Eu sei que elas dão uma leve esfareladinha, por isso eu tô fazendo os olhos primeiro. Carreguei produto aqui na ponta do pincel. Com os olhos relaxados, eu vou fazer a minha marcaçãozinha, ó, de até onde eu tenho que vir com esse tom de sombra, de modo que ele vai aparecer quando eu estiver aqui com os olhos abertos. Pálpebra relaxada, olho reto aqui pro espelho e venho dando aquela carimbadinha. Marcação feita, agora eu posso esticar aqui a minha pálpebra. Venho preenchendo aqui essa lacunazinha que fica, que é normal. Gente, olhem esse tom de azul e olhem esse tom de roxo meio azul. Nossa, é um tom muito bonito, uma ótima forma de dar profundidade para maquiagem, fugindo do preto e do marrom escuro de sempre. Ó, percebam que aqui já caiu um pouquinho de sombra, como eu falei, já esperava por isso. Vou pegar a minha esponjinha de limpeza de pincéis a seco. Eu vou deixar aqui linkado para vocês, onde vocês podem encontrar essa esponjinha, tá? E é só clicar e vocês já vão direto pro lugar de compra, tá? Limpo aqui bem. Sem pegar mais produto nesse primeiro momento, eu vou posicionar o meu pincel reto na borda desse tom e com o movimento de vai e vem, a gente vem esfumando toda a borda dessa sombra. Então, o movimento, ele é sempre de vai e vem. Cara, eu tô apaixonada nesse tom de roxo meio azul. Nossa, eu já tô vendo tanto que eu vou utilizar isso aqui nas minhas makes. E eu sempre fico chocada em quão fácil essa sombra, as sombras no geral da marca Cherry App esfumam, gente, sério. É perfeito. Esfumei aqui a borda dessa sombra. Você sabe que eu tenho cílio curtido com isso, né? Então eu já venho aqui com o lencinho e limpo aqui esse pouquinho de sombra que caiu, porque me incomoda bastante, assim, pra eu enxergar a maquiagem como tá ficando. Mas vamos lá. Vou limpar aqui o meu pincel novamente. E agora, pra fazer o acabamento desse tom pro meu tom de pele, eu vou vir nesse tom de azul aqui da paleta, que, como eu falei, assim como as outras cores frias, ele tem um certo quê de cinza ali na sua fórmula, que deixa esse azul um pouco mais sóbrio. Com o mesmo pincel, eu venho aplicando já ele, eu não vou concentrar essa sombra agora nesse momento. Eu venho aplicando ele aqui, ó, bem na bordinha, onde a gente esfumou a primeira sombra. E olhem como que esse azul é pigmentado, gente, socorro. Olha, depois a gente volta com um pouquinho do roxo, que é normal. Quando as sombras são bem pigmentadas assim, a gente tem que ir e voltando mesmo, ó. Sempre com movimento de vai e vem. Esse azul, eu já vou trazer ele um pouquinho aqui, ó, pra dentro da pálpebra fixa, pra já me ajudar na questão de profundidade do meu olho. E venho trabalhando com essa sombra bem aos pouquinhos, tá? Porque são sombras muito pigmentadas, então se a gente pegar muito produto de uma vez e ir trabalhando aqui, pode ser que manche. Então, com essas sombras mais pigmentadas, a gente tem sempre que saber trabalhar. Vou limpar aqui meu pincel novamente e vou voltar com essa sombra mais escura na transição, ó, entre esse roxo e o azul, e volto aqui com ela para ela aparecer aqui novamente, que a intensidade dela foi tirada aqui um pouquinho, ó. Temos aqui a base do nosso esfumado. Agora vamos já para os brilhos, que eu tô ansiosíssima para testar. E eu tô na dúvida se eu uso essa cor aqui, que combina bastante com esse olho, ou se eu venho, é porque eu tô muito curiosa para ver como que essa sombra aqui vai performar nos olhos. Então hoje eu venho nela, mas eu não preciso nem falar, né? Óbvio que
que a gente vai ter muitos looks ainda usando essa paleta aqui. Vou vir então nessa sombra aqui. Tem esse shift maravilhoso. Gente, conforme bate a luz, ela vai ficando de uma cor diferente. E venho aplicando ela aqui, ó, no centro do olho com os dedos. E vou aos pouquinhos dando arrastadinhas com ela pra ela ir se esfumando. E eu subo bem com essa sombra pra ela aparecer quando eu tiver com os olhos abertos. Senão, ela não vai aparecer. E aí não adianta de nada, né? Se eu tô aplicando uma sombra com brilho, eu quero que ela apareça. Gente, eu tô chocada com esse brilho. Ele é muito lindo. Socorro, eu tô muito chocada. Pego aqui o pincel que eu usei da Macrylan e venho aqui, ó, só na bordinha do brilho, dando uma esfumadinha com movimento de vai e vem, só pra tirar qualquer marcação. Mas, cara, que brilho lindo. Ai, eu tô muito apaixonada. Bom, aqui no cantinho interno, eu vou usar essa sombra aqui, que ela tem um shift de verde pro rosa. Eu vou usar um pincel assim, ó, chanfradinho, de cerdas sintéticas fofinho. Carreguei a sombra aqui no pincel e agora eu vou vir aplicando essa sombra aqui no canto interno, subindo bem. Ai, gente, que sombra linda! Nossa, eu tô apaixonada. Aqui, pra mim, no espelho, ela tá meio lilás. E aí, conforme eu mexo, ela fica rosa, verde, rosa, verde. Ai, muito lindo, socorro! Ai, gente, por que as marcas nacionais não investem, né, nesse tipo de produto? São poucas as marcas nacionais que estão investindo nisso. É muito lindo. Olha só, funcionou super com o pincel. Eu amei. O restinho que tá aqui no pincel, ó, eu vou puxar aqui pro ponto alto da sobrancelha. Peguei aqui um cotonete umedecido em água micelar. Eu vou fazer uma limpeza aqui, ó, porque estão vendo que passou um pouquinho da minha linha aqui dos cílios. Já falei isso em outros vídeos, isso aqui pode deixar nosso olhar mais caído. Quem tem pálpebra coberta sabe do que eu tô falando. Então eu gosto sempre de fazer essa limpeza com a pálpebra relaxada, olhando aqui, ó, reto pro espelho e venho dando essa limpezinha, ó. E prontinho! Já temos aqui o nosso olho. Vou fazer agora outro olho, colar um cílio postiço e já volto pra gente fazer a pele juntas. Voltei com a parte de cima dos olhos pronta. Vamos agora então para a pele, porque eu também tenho um produto de lábios pra testar com vocês lá do AliExpress, então fica até o final. Pra hidratar a minha pele, hoje eu vou utilizar meu hidratante reparador da Salve, meu tá na rapa da rapa. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó, no meio, pra aproveitar o que ainda tem aqui dentro, porque tem bastante coisa, só que ele não tá saindo mais pelo dosador. Vou pegar aqui, ó, com a espátula e olha só o quanto que ainda tem, gente. Lembrando a vocês que eu tenho cupom de desconto lá no site da Salve, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês terem 10% de desconto nas suas compras. Vou espalhando aqui, ó, por todo o rosto. Vou fazer aqui uma misturinha, porque eu quero hoje uma pele com uma pegada um pouquinho mais glow. Vou usar a base Soft Matte da LF Pro. A minha ainda tá na embalagem antiga, mas eu amo muito esse produto. E eu vou misturar com esse produtinho aqui da SheGlam, que é o Sunburst Glow Mixer. O meu é na cor Pearly White. Essa minha base aqui da LF Pro, ó, tá acabando já, tá na rapinha. Eu vou fazer a mistura aqui, ó, na mão mesmo. Coloquei aqui um pouco da base. Essa base, ela fica um cadinho escura pra mim, mas como esse produto aqui, ele tem um leve fundinho esbranquiçado, ele vai ajudar a dar uma clareada. Ó, coloquei ele aqui e aí eu venho misturando e vou vir aplicando com um pincel mais fofinho pra ficar aqui, ó, uma camada mais natural. De corretivo, eu vou primeiro corrigir aqui a minha olheira com o corretivo da SheGlam, o Like Magic Concealer na cor Peach. Tô pegando ele aqui, ó, no dorso da mão e venho aplicando ele aqui com batidinhas. Tô corrigindo aqui a minha olheira primeiro, porque nos olhos eu tô usando muitos tons de roxo e azul. A minha olheira, que também tem esses tons, fica mais evidente. Por isso que eu gosto de usar o corretor aqui antes nesses casos, pra ter certeza que a minha olheira vai estar bem coberta. Agora sim eu vou vir com o corretivo do meu tom de pele. Hoje eu vou usar o Liquid Concealer da Luisance. Esse corretivo aqui, gente, ele é bem baratinho, mas eu gosto muito dele porque ele tem uma fórmula que não acumula demais nas linhas, sabe? Também tô pegando ele aqui do dorso da mão e aplico aqui, ó,
por cima do corretivo da She Glam. De contorno eu vou utilizar o meu queridinho da Contém 1 grama na cor 1. Eu comprei o contorno da Amanda Pastore, tá, gente? Tô esperando chegar pra testar aqui em vídeo com vocês. Eu espero que ele seja frio de verdade, não fique frio não fique quente na minha pele, né? E falando em quente e frio, se você quer aprender a como ajustar tom e subtom da sua base, tem vídeo aqui no canal, tá? Vídeo exclusivo para membros, onde eu dou uma aulona sobre isso. Então vale muito a pena você assinar o clube de membros aqui no canal, o Olimpo. Aqui embaixo tem o botãozinho do Seja Membro para você assinar, é uma assinatura mensal que você pode cancelar a qualquer momento. De blush, como hoje os olhos estão mais frios, eu vou utilizar o blush Silk Skin da Ruby Rose. Esse aqui é na cor Plum Petal, que ele tem um tomzinho mais de lilás, que eu acho que vai combinar aqui com a make. Pra selar a pele, eu já vou utilizar o pó da City Girls, pó translúcido. Nem sei se ainda vende esse produto aqui. O meu é na cor 1 Amélia. É um pó muito bom, eu gosto bastante dele. E é um pó baratinho. Vou vir aqui, ó, com uma esponjinha limpa e seca e dar batidinhas em todos os lugares onde eu tenho linhas de expressão para retirar qualquer acúmulo. E com o pincel A11 da Macrylan, eu pego aqui o produto da tampinha, tiro o excesso e venho aqui, ó, selando a região dos olhos com batidinhas. No restante do rosto, eu vou utilizar um pincel maior. Esse aqui é o falecido pincel da Mari Saad para Oceane, que até hoje eles não fizeram igual, né? A Oceane lançou um com o mesmo formato, mas a qualidade não é a mesma, gente. E aí, de iluminador, eu estou curiosa para usar essa sombrinha aqui como iluminador, né? Porque eu acho que vai ficar babado. É uma sombra com muito brilho, tá? Então, assim, eu curto, eu não tenho nada contra. Mas se você não gosta, então não usa ela como iluminador, tá? Porque ela tem muito brilho, como a gente viu aqui nos olhos. E olhem que lindo! Funcionou super! Nossa, eu amei isso aqui como iluminador, gente. Ficou perfeito. Vamos para a parte abaixo dos olhos, que não tem muito mistério. Eu vou utilizar o mesmo roxo que eu usei em cima. Vou pegar aqui, ó, com o pincel da Levangie, o Delta 18. E eu vou vir esfumando esse tom com movimentos de vai e vem rente à raiz dos cílios. Feito isso, eu vou pegar um pincel de precisão, aquele azul clarinho que a gente usou em cima. Eu vou vir com esse azul clarinho na borda desse tom de roxo mais profundo, sempre com movimentos de vai e vem. Pincel A26 da Macrylan e pó compacto. Eu venho dando aqui, ó, acabamento na borda do nosso esfumado. Vou vir com a sombra que eu iluminei aqui, ó, no cantinho, e vou intensificar aqui ela. Na linha d'água, eu vou vir com o lápis da Kaleidos, o L03. Vou aplicar ele aqui, ó, na linha d'água. Olhos finalizados, vamos agora para os lábios. Eu tenho esse produtinho aqui para testar com vocês, que é o Color Locking Mirror Lip Locker, da marca Carmela. Não sei se é assim que se fala. Se eu não me engano, também é uma marca chinesa. E ela faz uns produtos de lábios, gente, que eu ficava assim, babando. Eu peguei a cor 05, que é um tom bem vampiresco, bem bruxona. Essa daqui é a embalagem do batom, que é, por sinal, muito bonita, muito chique. A proposta desse produto é ser um batom laqueado, tá? Então eu não tô esperando uma duração muito grande dele, mas tô esperando pigmentação e muito brilho. Vou passar aqui, ó, na minha mão pra vocês verem, gente. Olha isso! Nossa, muito lindo. É um tom de vinho bem fechadão. Eu acredito que em mim vai ficar quase preto, né? Por causa do meu tom de pele. Mas em tons acima do meu, tá vendo que esse tem um fundinho arroxeado, meio vinho? Esse tom vai sobressair. Esse tom aqui me lembrou um pouco o Morgana, né? Da Bruna Tavares, que é do BT Vinil. Deixa eu dar uma sacudida aqui, eu vou comparar logo com vocês. Esse daqui que eu vou colocar é o Vinil, na cor Morgana, da Bruna Tavares. São parecidos, mas não são iguais. O da Bruna tem um fundo mais amarronzado. O da Carmela é um fundo mais arroxeado mesmo. Esse daqui é o da Carmela, esse daqui é o Morgana da Bruna Tavares. Vocês conseguem ver a diferença? E o da Carmela também parece ser um pouquinho mais escuro. Bora fazer a aplicação. Eu não tô com nada aqui, ó, nos lábios. Vou aplicar ele aqui e olha... Ele parece ser bem pigmentado. Eu vou fazer aqui a aplicação e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes e depois com as minhas considerações finais.
finalizada. E aí, o que vocês acharam, gente? Eu estou gag com este batom aqui. Cara, que pigmentação incrível. Ele, de fato, é um batom vinílico, um batom laqueado. Eu sinto que conforme você vai aplicando, ele vai dando uma assentada nos lábios. Mas a marca, pelo que eu procurei, não promete ser um batom de longa duração ou um batom que não transfere. Mas a cor desse batom está um escândalo. Em mim, como eu falei, ele ficou quase um preto. Aqui ao vivo eu tô vendo ainda o subtom arroxeado dele, mas eu acho que na câmera talvez isso nem esteja aparecendo. Vamos lá para as minhas considerações finais, gente. Preciso falar alguma coisa dessa paleta? Ela era tudo que eu esperava e mais. Eu tava com a expectativa lá no alto e ela superou minhas expectativas. Eu quero muito trazer essa paleta mostrando a versatilidade dela pra vocês nos looks. Com certeza dá pra fazer um look mais neutro, um mais colorido, um mais básico, um mais elaborado, porque de fato ela tem uma versatilidade ótima. Esse produto aqui, gente, eu tô querendo agora todas as cores, tá? Esse daqui parece muito preto, mas eles têm o preto também, né, dessa linha. Tem um tom que é bem roxinho, que eu tô doida, agora eu já quero. Tem um mais marrom, um mais vermelho, então olha, promete. É um batom muito pigmentado. Ele rendeu horrores, assim. Eu peguei uma vez aqui dentro da embalagem, não precisei retocar. Ele rende pra caramba. Muito fácil de aplicar, o aplicador dele tem uma pontinha bem precisa. Ai, gente, eu tô muito apaixonada. Eu vou testar a durabilidade, tá, desse produto. Eu falei que ia fazer o teste, mas eu não vou fazer o teste agora não, porque eu tenho fotos pra fazer e pode ser que ele saia, né, e aí vai ficar feio. Mas enfim, eu vou trazer aqui pra vocês o feedback, provavelmente no Hits e Flops eu vou falar desse produto aqui e falar pra vocês como que é a durabilidade, se ele transfere e tudo mais, mas de primeira impressão eu amei. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e vai lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiDeMonk em todas elas. Lá eu compartilho várias coisas específicas, coisas da minha rotina, aviso quando sai vídeo novo, quando tem algum imprevisto e muito mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!